O Coração Silencioso do Van Halen. A história não contada de Michael Anthony. Michael Anthony. Um nome que ressoava com 100% de dedicação. Um homem que nunca fez nada para prejudicar aqueles caras. E, no entanto, eles tentaram machucá-lo repetidamente. Por trás dos riffs explosivos, das loucuras no palco e das brigas que viravam manchete do Van Halen, um homem mantinha tudo unido, silenciosamente, com poder e com mais sacrifício do que os fãs jamais souberam. Mas sua jornada não era apenas sobre linhas de baixo e vocais de apoio. Era sobre lealdade testada, créditos perdidos e uma traição descoberta não com um telefonema, mas na internet. Neste capítulo nunca antes contado da história do rock, você descobrirá como o ritmo grave de Michael Anthony sustentou a banda, mesmo quando os holofotes nunca se voltaram para ele. Um momento em particular mudou tudo. E não aconteceu no palco. Prepare-se, porque o que está por vir pode reescrever completamente sua visão do Van Halen. Os primeiros acordes. A fundação musical de um gigante silencioso. Os dias de juventude de Michael Anthony foram moldados por uma profunda conexão com a música através de sua família, em particular seu pai, Walter Soilowski, um talentoso trompetista. A formação musical de Walter deixou uma forte impressão no jovem Michael, que frequentemente ouvia seu pai praticar e se apresentar. Essa exposição à música ao vivo e real em casa lançou as bases para a crescente curiosidade de Michael por instrumentos e performance. Quando criança, Anthony seguiu os passos de seu pai aprendendo a tocar trompete. Ele desenvolveu um interesse genuíno pela música durante seus anos escolares, participando de vários programas musicais. Depois que sua família se mudou para o sul da Califórnia, em meados da década de 1960, ele frequentou a Dana Junior High School em Arcadia, onde se juntou à banda marcial da escola. Sua participação na banda permitiu-lhe desenvolver ainda mais seus talentos musicais em um ambiente estruturado, ao mesmo tempo em que o introduziu à experiência de performance em grupo e disciplina. Embora sempre estivesse interessado no trompete, Michael gradualmente se voltou para o rock a partir dos 13 anos. Ele mudou seu foco para o baixo porque queria ser diferente de seu grupo, a maioria dos quais tocava guitarra ou bateria. Um amigo, Mike Hershey, emprestou-lhe uma guitarra Fender Mustang, que Anthony modificou para transformá-la em baixo, removendo 2 cordas. Este foi um período crucial em sua evolução musical, quando ele se comprometeu totalmente a aprender o baixo. Depois de perceber o quão talentoso e dedicado seu filho era, o pai de Anthony comprou-lhe uma cópia, Victory, de um Fender Precision Bass, junto com um amplificador Gibson, permitindo um crescimento sério nas ferramentas disponíveis para Anthony como músico. Anthony foi moldado cedo em sua forma de tocar baixo por sua admiração por grandes baixistas, como Jack Bruce, do Cream, John Paul Jones, do Led Zeppelin, e Harvey Brooks, do Electric Flag. Embora fosse canhoto por natureza, aprendeu a tocar com a mão direita, uma habilidade que era sua única identificação e demonstrava sua flexibilidade. Tais influências iniciais e sua prática constante permitiram-lhe ter uma base técnica sólida e um ouvido musical que se tornaram essenciais durante a era posterior do Van Halen. De Snake, a Sinfonia do Destino. A virada inesperada para o Van Halen. Justo quando suas habilidades estavam se aprimorando, o destino afinou suas cordas para uma colaboração que mudaria a história do rock. No início dos anos 1970, Michael Anthony mergulhou na cena musical do sul da Califórnia, tocando com várias bandas locais antes de se estabelecer em uma que se tornou especialmente importante, Snake. O grupo era um power trio que misturava hard rock com influências de blues, e Anthony tocava baixo enquanto também assumia os vocais principais. Snake tocava principalmente covers de bandas de rock populares,
mas também experimentava com material original, dando a Anthony uma plataforma para aprimorar suas habilidades de performance diante de plateias ao vivo. A banda frequentemente tocava em bailes escolares, festivais locais e clubes, ganhando um número modesto de seguidores nas áreas de Pasadena e Arcádia. Foi durante esse período que as ambições musicais de Anthony começaram a se cristalizar, e ele se tornou cada vez mais determinado a seguir a música como carreira. O circuito musical local no Vale de San Gabriel provou ser um centro vital de networking, e não demorou muito para que Snake cruzasse caminhos com outra banda promissora, conhecida como Mammoth, que apresentava os irmãos Alex e Eddie Van Halen. As duas bandas às vezes tocavam nos mesmos locais, e em uma ocasião, Snake abriu para Mammoth na Pasadena High School. Naquela noite, o sistema de som do Mammoth funcionou mal, e Anthony ofereceu emprestar-lhes o equipamento do Snake para que o show pudesse continuar. Esse gesto generoso e profissional deixou uma forte impressão nos irmãos Van Halen e plantou a semente para o que mais tarde se tornaria uma colaboração que mudaria suas vidas. Por volta dessa época, o Mammoth também estava em uma encruzilhada, com grandes mudanças internas. Seu baixista, Mark Stone, acabara de deixar o grupo. O palco estava montado para um novo protagonista entrar na história do rock. E assim, uma lacuna se abriu na lendária banda. Ed e Alex Van Halen, com a memória fresca de apresentações anteriores, lembraram-se de Anthony. Decidiram convidá-lo para uma sessão de ensaio, uma jam session em uma humilde garagem, para ver se a química musical era tão explosiva quanto esperavam. O resultado foi um turbilhão de som. Anthony provou que seu estilo de baixo enérgico e seus poderosos vocais de apoio eram exatamente o que a banda ansiava. Sua habilidade em se encaixar no ritmo com uma precisão impecável e trazer uma harmonia vocal sublime adicionou uma dimensão totalmente nova ao som do grupo. Sem perder um instante, os irmãos Van Halen, impressionados com a sinergia palpável, o incluíram imediatamente como seu novo baixista. Pouco depois, uma mudança ainda maior abalou as fundações do grupo. Eles mudaram seu nome de Mammoth para Van Halen. Essa decisão, impulsionada pela existência de outra banda já operando sob o nome Mammoth, foi um golpe de mestre. O novo nome, uma homenagem à identidade dos dois irmãos, marcou o início de uma fase completamente nova no desenvolvimento da banda. Com David Lee Roth nos vocais, Ed na guitarra, Alex na bateria e Michael no baixo, a formação clássica estava oficialmente no lugar. Isso marcou o início do que se tornaria uma das bandas de rock mais icônicas do final do século XX. Para Anthony, juntar-se ao Van Halen foi muito mais do que uma simples mudança de banda. Foi uma plataforma de lançamento para uma carreira internacional que transformaria sua vida para sempre. A dinâmica da máquina de rock, alicerces sólidos no caos criativo, com a formação clássica do Van Halen solidificada em meados da década de 1970, Michael Anthony rapidamente provou ser uma parte vital da identidade musical da banda. Enquanto a banda começava a se apresentar por todo o circuito de clubes de Los Angeles, particularmente em locais icônicos como o Whiskey, a Go-Go e The Roxy, a energia de Anthony no palco e suas harmonias vocais se destacavam. Seus vocais de apoio agudos tornaram-se uma marca registrada do som do Van Halen, proporcionando um contraste perfeito com o vocal principal de David Lee Roth e ajudando a definir o estilo vocal da banda em um cenário de rock lotado. Além disso, o estilo de baixo de Anthony, justo e sem frescuras, ancorava o trabalho de guitarra explosivo de Eddie Van Halen e a bateria estrondosa de Alex, permitindo que a banda tocasse com precisão sem perder sua energia bruta. Quando o Van Halen lançou seu álbum de estreia em 1978 pela Warner Bros. Records, as contribuições musicais de Anthony foram exibidas em todo o seu esplendor. Suas linhas de baixo forneceram a base rítmica constante em faixas como Running with the Devil
e Ain't Talking About Love, enquanto seus vocais de fundo elevaram hinos como Jamie's Crying e Feel Your Love Tonight. O álbum foi um sucesso comercial retumbante, e as harmonias de Anthony foram amplamente elogiadas por sua mistura de poder e melodia. À medida que a banda ascendia rapidamente à fama, realizando intensas turnês para promover seus álbuns, Anthony manteve uma presença constante, tanto musical quanto pessoalmente, ganhando a reputação de ser confiável e de baixa manutenção em comparação com a dinâmica frequentemente volátil entre outros membros. Inicialmente, Anthony era tratado como um membro de pleno direito financeiramente, recebendo sua parte justa dos lucros e despesas. Isso incluía tudo, desde vendas de álbuns e turnês até merchandising. De acordo com o ex-empresário Noel Monk, Anthony era igualmente responsável por 20% das dívidas e receitas da banda e participou das decisões de negócios da banda durante seus primeiros anos. Mas, à medida que o Van Halen ganhava popularidade e surgiam lutas internas por poder, os arranjos financeiros começaram a pender para os irmãos Van Halen e Roth, alterando assim a participação de Anthony na receita e nos direitos de propriedade. Mas, apesar de tudo, a lealdade de Anthony residia na música e no progresso do grupo. Anthony participou e contribuiu para o desenvolvimento do Van Halen desde o final dos anos 70 até o início dos anos 80, durante uma série de sucessos multiplatinados que o mantiveram em turnê e gravando com a banda. Sua forma de tocar permaneceu constante e profissional em meio às crescentes tensões entre os outros membros do grupo. Na época de Fair Warning e Diver Down, Anthony era um baixista fundamental bem estabelecido na seção rítmica, e suas contribuições, especialmente o apoio vocal, continuaram sendo instrumentais para moldar as apresentações ao vivo e gravações da banda. Enquanto Ed deslumbrava as plateias com sua proeza na guitarra, e Roth era frequentemente quem chamava toda a atenção, lenta, mas seguramente, tanto fãs quanto críticos começaram a reconhecer Anthony como um pilar extremamente importante, sobre o qual repousava a coesão musical de uma das bandas de rock mais explosivas, a controvérsia contratual de 1984. Em 1984, o Van Halen havia se tornado uma das bandas de rock mais bem-sucedidas comercialmente e influentes do mundo. O lançamento de seu álbum 1984 marcou um ponto alto na carreira, com sucessos massivos como Jump, Panama e Hot for Teacher. O rugido da fama não faria mais do que intensificar as tensões que já fervilhavam sob a superfície. No entanto, por trás das cortinas do sucesso estrondoso, as tensões dentro do Van Halen só faziam escalar. Michael Anthony, apesar de ser um membro fundador e uma peça-chave no som vocal distintivo da banda, estava sendo cada vez mais marginalizado nas decisões cruciais. Segundo o ex-empresário do Van Halen, Noel Monk, foi durante a apoteótica turnê de 1984 que uma mudança sísmica ocorreu na relação financeira e legal de Anthony com a banda. Monk revelou em sua memória chocante, Running with the Devil, que Anthony foi pressionado pelos outros 3 membros, Eddie e Alex Van Halen, e David Lee Roth, para que cedesse todos os seus futuros créditos de composição e royalties. As circunstâncias que cercaram essa decisão foram escandalosas. Monk afirmou que Anthony foi apresentado ao acordo nos bastidores, apenas algumas horas antes de um show, com seus 3 colegas de banda o observando enquanto ele assinava os documentos. O contrato era retroativo, o que significava que Anthony também perdia o crédito e a receita do próprio álbum 1984, apesar de suas inegáveis contribuições musicais e vocais. Este momento representou uma mudança de poder fundamental dentro da banda, já que Anthony passou de ser um parceiro igualitário para um artista contratado sem participação na propriedade intelectual do grupo.
Embora Monk insistisse que o teria aconselhado a não assinar se soubesse a tempo, Anthony o fez, supostamente para evitar confrontos ou colocar a turnê em risco. Os resultados devastadores, no que diz respeito às finanças, durariam muito tempo. Ao ceder seus direitos sobre a banda, Anthony perdeu milhões em ganhos potenciais de futuros acordos de licenciamento e álbuns de grandes sucessos e relançamentos que incluíam músicas em que ele ajudou a produzir. Em particular, 1984 vendeu mais de 10 milhões de cópias só no Cinewire, e é um dos discos mais lucrativos para a banda. Por décadas, Anthony veria sua participação em créditos de composição reduzida a nada, diminuindo seus royalties e, mais importante, seu legado como um contribuinte legítimo. Durante os anos seguintes, Anthony permaneceu na banda, tanto em turnês quanto no estúdio, mas seu status reduzido o encontrou cada vez mais vulnerável diante de futuras disputas e mudanças na formação. Esse acordo foi profundamente injusto. No entanto, Anthony permaneceu em silêncio por anos, manteve-se com profissionalismo e absteve-se de criticar publicamente seus colegas de banda. Eventualmente, Anthony falou sobre o incidente em entrevistas e sessões de perguntas e respostas com fãs, confirmando que assinou seus direitos sob coação. Ele lamentou como todo o assunto se desenrolou, mas enfatizou que salvar a banda, o que ele mais desejava, foi o que o impulsionou a seguir em frente. Tudo o que ele queria era tocar música. A disputa contratual de 1984 tornou-se um símbolo das lutas internas de poder do Van Halen e está entre os exemplos mais claros na indústria da música de como o controle criativo e financeiro pode ser retirado de membros principais. As críticas venenosas de Eddie Van Halen. Um legado silenciado. Nos anos seguintes ao auge comercial do Van Halen, Michael Anthony começou a experimentar uma mudança notável em como suas contribuições para a banda eram reconhecidas publicamente, particularmente por Eddie Van Halen. Embora Anthony fosse um pilar fundamental no som da banda desde o seu início, Eddie começou a minimizar seu papel em entrevistas, fazendo comentários que implicavam que Anthony não possuía a habilidade musical esperada de um baixista profissional. Uma das afirmações mais controversas veio de uma entrevista de Eddie em 2015 à Billboard, na qual ele disse que teve que mostrar a Anthony como tocar cada nota e o acusou de falta de iniciativa. Os comentários geraram uma reação imediata de fãs e colegas músicos, muitos dos quais sentiram que as declarações eram injustas e historicamente imprecisas. As declarações públicas de Eddie contrastavam fortemente com o respeito que Anthony havia conquistado ao longo de décadas de performances ao vivo, particularmente por sua capacidade de fornecer linhas de baixo sólidas e precisas, enquanto entregava os vocais de alta harmonia característicos. Em resposta às alegações de Eddie, Anthony afirmou mais tarde em entrevistas que tais críticas eram completamente infundadas. Ele manteve que sempre aprendeu o material da banda por conta própria e que nunca houve sessões em que Eddie tivesse que ensiná-lo o que tocar. Anthony enfatizou que, se tais momentos tivessem ocorrido, teriam sido documentados, mas nenhuma evidência existe, reforçando sua afirmação de que as alegações de Eddie foram exageradas ou fabricadas. Não foi apenas a crítica de Eddie que feriu Anthony. Isso o mudou pessoalmente. Anthony mencionou em entrevistas retrospectivas que os comentários foram dolorosos, especialmente vindo de alguém que ele conhecia há décadas e que outrora considerava um colaborador próximo. Ele classificou a experiência como emocionalmente desgastante, especialmente por causa de sua lealdade à banda e, portanto, seus esforços para manter a harmonia em tempos turbulentos. A história de Michael Anthony é um sombrio lembrete dos sacrifícios pessoais que muitas vezes se escondem por trás do brilho do palco do rock. Publicamente, essas declarações também lançaram uma sombra sobre a imagem profissional de Anthony durante um breve período de inquisição,
de modo que novos fãs questionariam suas habilidades, apesar de uma longa experiência de performances credíveis e elogios de colegas músicos. Anthony não provocou uma briga pública, mas admitiu que a crescente distância entre ele e Ed contribuiu para o desmoronamento de seu vínculo. Em meados dos anos 2000, a comunicação entre eles praticamente cessou, e Anthony foi discretamente afastado das operações centrais da banda. Após a morte de Ed em 2020, Anthony expressou arrependimento por essa ferida nunca ter sido curada. Ele revelou que, apesar das tensões na mídia e das duras palavras trocadas, ele esperava uma chance de se reconectar e encontrar um encerramento. Infelizmente, essa chance nunca veio. A divisão entre os dois serve como um exemplo pungente de como até mesmo parcerias criativas lendárias podem ser complicadas pelo ego, má comunicação e conflitos não resolvidos. Mas a tensão não ficou apenas sob os holofotes. Nos bastidores, uma silenciosa anulação já estava em andamento. O declínio de um pilar, a diminuição do papel de Michael Anthony. No final dos anos 1990, a presença de Michael Anthony no Van Halen começou a diminuir de maneiras sutis, mas significativas. Durante a gravação do álbum Van Halen 3, em 1998, Anthony tocou baixo em apenas 3 das 11 faixas. Ed Van Halen executou as tarefas de baixo nas músicas restantes, sinalizando uma mudança na dinâmica interna da banda. Embora Anthony ainda aparecesse em material promocional e excursionasse com a banda após o lançamento do álbum, sua participação diminuída no estúdio levantou questões entre fãs e insiders sobre sua posição dentro do grupo. Isso marcou um ponto de virada, pois o papel, outrora central de Anthony, estava sendo gradualmente reduzido tanto criativa quanto operacionalmente. À medida que o Van Halen entrava nos anos 2000, a visibilidade de Anthony dentro da banda continuou a diminuir. Apesar de estar envolvido em primeiras conversas de reunião e participar de algumas entrevistas e ensaios, sua real contribuição nas gravações permaneceu limitada. Quando a banda lançou o álbum de compilação de 2004, The Best of Both Worlds, Anthony não tocou nas 3 novas faixas apresentadas no disco. Sua única contribuição foram os vocais de apoio. Essas exclusões adicionaram a percepção de que seu papel havia sido amplamente marginalizado, especialmente quando os irmãos Van Halen assumiram um controle mais rígido da direção musical e de negócios do grupo. Essa foi a última turnê de Anthony com o Van Halen, a altamente divulgada reunião com Sammy Hagar em 2004. Mas até mesmo essa reunião veio com alguma tensão. Anthony teve que aceitar uma oferta de compensação financeira reduzida, além de um contrato que o tratava como um músico contratado, em vez de um membro pleno da banda, antes de ser autorizado a participar da turnê. Segundo Hagar, a turnê foi extremamente bem-sucedida, mas falhou em curar quaisquer cicatrizes emocionais. Anthony disse mais tarde que queria seguir em frente e ser profissional sobre isso, mas as indicações continuaram a aumentar de que a banda não o considerava mais uma parte importante de qualquer futuro. Por outro lado, tudo estava sendo sorrateiramente orquestrado para substituir Anthony, algo que ele só perceberia completamente muito mais tarde. Em 2006, Ed Van Halen decidiu nomear seu filho adolescente, Wolfgang Van Halen, como seu substituto direto para Michael Anthony. A notícia não chegou como uma notificação clara para Anthony, mas foi percebida por ele através do que ele lia online ou através de rumores e especulações entre os fãs. Anos depois, ele falou em algumas entrevistas e revelou que se sentiu pego de surpresa e magoado pelo lado de Anthony sobre todo o episódio. Ele disse que foi pior que, após décadas de lealdade e contribuição para o legado da banda, não houve nem mesmo um telefonema para dizer que tal movimento havia sido feito. Ele se sentiu emocionalmente abalado porque perdeu sua posição em uma banda que ele havia construído do zero. E como consequência de quão longe seu relacionamento com Ed e Alex Van Halen havia se deteriorado,
Isso deu o tom para o fim oficial de seu tempo com o Van Halen. Não uma decisão, mas mais como uma exclusão. Uma nova harmonia. As colaborações com Sammy Hagar. Após sua saída do Van Halen, Michael Anthony se reconectou com seu velho amigo e ex-vocalista do Van Halen, Sammy Hagar. A química musical deles, forjada durante a era Van Hagar da banda, lançou as bases para múltiplas colaborações bem-sucedidas. Um de seus primeiros grandes projetos juntos após o Van Halen foi The Other Half, um ato em turnê lançado em 2005. O grupo, que contava com Anthony e Hagar, tocando sucessos do Van Halen de ambas as eras, Roth e Hagar, foi entusiasticamente recebido pelos fãs que sentiram que o espírito da banda original vivia através de suas performances. O nome, The Other Half, era uma piscadela atrevida para seu papel como as outras metades frequentemente negligenciadas do Van Halen, e seus shows ao vivo foram uma celebração da música que definiu uma geração. Um novo capítulo se abria para o baixista que sempre colocou a música acima de tudo. Novos horizontes. Quando o talento transborda um único nome. Em 2002, Anthony e Hagar já haviam unido forças em um supergrupo ambicioso, embora de curta duração, chamado Planet Us. Essa formação estelar incluía o virtuoso da guitarra Joe Satriani, o baterista Dean Castronovo e, em certo ponto, o guitarrista do Journey, Neil Schon. A banda gravou algumas faixas, incluindo Psycho Vertigo e Peephole, que mais tarde seriam lançadas no álbum solo de Hagar, de 2008, Cosmic Universal Fashion. Embora o grupo nunca tenha lançado um álbum completo ou completado uma turnê, ele demonstrou a contínua capacidade de Anthony de trabalhar ao lado de alguns dos músicos mais talentosos do rock. Essa colaboração foi um testemunho de sua versatilidade e sua posição no mundo da música, mesmo fora da marca Van Halen. Surpreendentemente, o empreendimento mais bem-sucedido de Anthony, além do Van Halen, é o Chickenfoot, que ele formou em 2008, novamente em parceria com Hagar. A banda também contava com o talento deslumbrante do guitarrista Joe Satriani e do baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Em 2009, a banda lançou seu álbum de estreia homônimo, que explodiu tanto em ótimas críticas quanto em vendas, estreando entre os top 10 da Billboard 200. A química e a musicalidade de toda a banda foram amplamente elogiadas, e o baixo de Anthony e suas harmonias vocais continuam sendo uma parte integrante de seu som. Seu segundo trabalho, Chickenfoot 3, de 2011, apenas sublinhou o fato de que eles eram mais do que um projeto paralelo, provando mais uma vez que Anthony tinha muito combustível criativo sobrando em seu tanque. Em 2014, Anthony se uniu a Hagar mais uma vez, desta vez em uma nova banda chamada Sammy Hagar and the Circle, que também conta com Vic Johnson nas guitarras e Jason Bonham, filho do lendário baterista do Led Zeppelin, John Bonham, na bateria. O Circle apresenta uma grande quantidade de sucessos do Van Halen, Led Zeppelin, Montrose e faixa solo de Hagar, proporcionando uma experiência ao vivo bastante animada e nostálgica para os fãs. A banda também lançou músicas originais, incluindo Space Between, um álbum que atingiu o número 4 na Billboard 200 em 2019, o que é um testemunho de sua contínua relevância. Com projetos que antecedem as mãos talentosas de Michael Anthony com guitarras tocando música, ele mostrou que seu amor pela música não diminuiu e que seu legado no rock vai muito além de sua passagem pelo Van Halen. É o espírito inabalável de um verdadeiro músico que ressoa em cada nota. O eco do adeus, a turnê de reunião cancelada e a ferida aberta. Após a trágica morte de Eddie Van Halen em 2020, houve um interesse renovado entre os fãs e, segundo relatos, dentro do círculo íntimo da banda, em organizar uma turnê de tributo para homenagear o legado do guitarrista.
As conversas sobre uma reunião ganharam força em 2021 e 2022, com o baterista Alex Van Halen supostamente entrando em contato com ex-membros e colaboradores, incluindo Michael Anthony e David Lee Roth, para avaliar o interesse. Joe Satriani também foi incluído na conversa como um possível guitarrista substituto. De acordo com Satriani, sérias discussões estavam em andamento para reunir uma formação que celebraria a história da banda, com a participação de Anthony considerada crucial para manter a autenticidade. No entanto, apesar do impulso inicial, os planos para a turnê de tributo ou reunião se desfizeram devido a desentendimentos internos. Um dos pontos-chave de discórdia, segundo relatos, envolveu David Lee Roth, que supostamente resistiu a certos aspectos do formato do tributo. De acordo com Alex Van Halen e outros próximos à situação, Roth se recusou a participar de qualquer show que homenageasse abertamente a memória de Ed, pelo menos não da maneira que o resto do grupo concebia. Essa relutância criou uma tensão significativa e estagnou o progresso. O peso emocional de tal tributo, combinado com questões não resolvidas entre os membros da banda, dificultou a coordenação e as esperanças de um evento coeso começaram a diminuir. A situação foi ainda mais complicada pela saúde debilitada de Alex Van Halen. Em 2022, ele supostamente sofreu uma lesão nas costas que tornou ainda menos provável sua participação em uma turnê fisicamente exigente. Isso deixou a reunião com Roth se afastando, e Alex fora, com dois de seus pilares mais cruciais ausentes. Michael Anthony confirmou mais tarde que, de fato, havia sido contatado e havia demonstrado interesse em fazer parte do projeto, mas as barreiras logísticas e emocionais se tornaram muito grandes para serem superadas. Embora houvesse boa vontade de algumas partes, no final das contas, a reunião foi marcada como impossível e nenhuma turnê de tributo oficial aconteceu. Michael Anthony foi negado a oportunidade de um encerramento final e uma reunião tanto com Ed quanto com toda a banda. Embora ele tivesse reparado algumas fissuras com Wolfgang Van Halen, as grandes queixas não resolvidas com David Lee Roth e Alex Van Halen permaneceram. O cancelamento da turnê realmente exemplificou o quão gravemente despedaçada essa família realmente estava. Os fãs mantiveram a esperança por tanto tempo de que veriam Anthony novamente no palco com os outros membros sobreviventes do Van Halen, mas foram finalmente decepcionados pelos planos adiados que marcaram o fim de qualquer possibilidade realista de um momento de círculo completo. Um triste epílogo para uma saga do rock and roll. O sonho de uma despedida adequada do Van Halen, com todas as figuras-chave unidas, desvaneceu-se silenciosamente com o eco do silêncio que se seguiu. Uma verdade amarga se tornou evidente. O encerramento, pelo menos por enquanto, não chegaria. A guardiã da memória, Valerie Bertinelli, e o veto ao biopic Valerie Bertinelli, atriz e ex-mulher do imortal Ed Van Halen, declarou publicamente sua forte oposição a qualquer filme biográfico sobre o lendário guitarrista ou a banda Van Halen, pelo menos enquanto ela estiver viva. Bertinelli revelou uma instrução explícita a seu filho, Wolfgang Van Halen. Certifique-se de que eu esteja morta antes de permitir que um filme assim aconteça. Seu raciocínio profundo e comovente decorre de um desejo inabalável de proteger a integridade da memória de Ed e evitar qualquer versão dramatizada de sua complexa vida. Ela expressou profunda preocupação de que Hollywood pudesse distorcer aspectos-chave de sua personalidade, sua épica jornada musical e suas dolorosas batalhas contra o vício, algo que ela sente que não deve ser sensacionalizado para o entretenimento. A resistência de Bertinelli a um biopic tem suas raízes em experiências profundamente pessoais. Como alguém que foi casada com Ed de 1981 a 2007 e compartilhou um filho com ele, ela testemunhou seus altos e baixos em primeira mão.
Ela frequentemente falou abertamente sobre seus momentos difíceis, particularmente a luta de Ed contra o abuso de substâncias e o preço que isso cobrou em seu relacionamento e na família. Para Valerie, a ideia de ver esses momentos ficcionalizados na tela, mesmo com uma intenção artística, seria emocionalmente avassaladora. Embora tenha mencionado, talvez brincando, que Selena Gomez poderia interpretá-la em um filme, ela rapidamente acrescentou que esperava que a cantora recusasse se algum dia fosse convidada. Há um aspecto crucial em que a família agora está protegendo a imagem pessoal de Wolfgang Van Halen como músico, que carrega o peso do legado de seu pai enquanto trilha seu próprio caminho. Em várias ocasiões, ele abordou a imensa pressão de ser filho de Ed Van Halen, e como fãs e a mídia o assediam com comparações. Ele também se manifestou contra aqueles que descaradamente usam o nome ou o legado de seu pai para obter fama própria. Wolfgang, em entrevistas, sustentou que honrar Ed através da música é primordial, em vez de através de filmes dramatizados ou espetáculos públicos. Isso também confirma a postura de sua mãe, e a família permanece unida em cultivar uma dignidade discreta para Ed Van Halen. Por outro lado, o que realmente a inclina para essa posição é mais do que uma simples suspeita do instinto da indústria. É a necessidade emocional de preservar as coisas devido a uma fama inovadora, intensos conflitos pessoais e até mesmo tragédias pessoais. Há muito pouco tempo, os Van Halen estavam lidando com a experiência crua do falecimento de Ed. Valerie disse que a família ainda está se recuperando dos efeitos de sua partida em 2020, e um biopic corre o risco de reabrir feridas que mal começaram a cicatrizar. É essa posição que nos lembra das pessoas reais, das famílias em luto, das histórias que são muito profundas para serem abrangidas em 2 horas de filme. Mas enquanto Valerie protege o passado, Wolfgang está em silêncio, moldando como o futuro pode ser. Um legado redefinido. A visão de Wolfgang Van Halen e o tesouro oculto. Wolfgang Van Halen, filho de Ed Van Halen, tornou-se uma das figuras mais vocais na formação da compreensão pública do legado de seu pai na era moderna. Através de entrevistas e mídias sociais, Wolfgang tem criticado o que ele vê como uma cultura de fãs tóxica, particularmente aqueles que instrumentalizam a nostalgia ou exigem um retorno à formação clássica do Van Halen. Ele expressou frustração com aqueles que ignoram as realidades emocionais da história da banda, especialmente após a morte de seu pai em 2020. Em vez de romantizar uma reunião ou um projeto de tributo, Wolfgang tem defendido consistentemente honrar a memória de seu pai por meio da autenticidade e do respeito, não apenas do serviço aos fãs. Além dos comentários públicos, Wolfgang confirmou que existe um vasto arquivo de gravações inéditas do Van Halen, o que gerou especulações sobre possíveis lançamentos póstumos. O guitarrista Steve Lukather, amigo próximo de Ed e membro do Toto, revelou em 2023 que ele e Alex Van Halen estavam explorando o cofre de gravações de Ed. Lukather sugeriu que pode haver material suficiente para projetos futuros, mas enfatizou que quaisquer decisões seriam tomadas cuidadosamente e com a bênção da família. Há um interesse crescente entre os fãs por um projeto de revival, envolvendo o trabalho inédito de Ed. No entanto, Wolfgang declarou explicitamente que qualquer coisa dessa natureza exigiria um manejo delicado. Como ele mencionou anteriormente, não há planos no momento para um novo álbum ou turnê do Van Halen, e a banda não pode existir sem meu pai. Wolfgang afirmou que poderia haver uma maneira de honrar Ed, mas ele parecia claro sobre não querer comercializar o legado de seu pai. Em vez disso, sua administração tem sido cautelosa e focada na preservação da integridade de Ed. Apesar de tudo, os rumores sobre um tributo ou um revival não desapareceram completamente.
O legado do Van Halen é um turbilhão de emoções e expectativas, e o futuro, embora incerto, está nas mãos daqueles que mais amaram o mestre. Joe Satriani, figura respeitada na cena do rock e amigo próximo da família, mencionou discussões iniciais envolvendo ex-membros da banda e colaboradores. No entanto, apesar da expectativa e da esperança, nada de concreto veio à tona. O pano de fundo sobre a possibilidade de uma grande reunião ou um tributo oficial permanece, por enquanto, inabalavelmente fechado. Wolfgang forja seu próprio destino, a tocha de um legado inabalável. Por enquanto, Wolfgang Van Halen está concentrando sua energia em forjar seu próprio caminho musical com seu aclamado projeto Mammoth WVH. Nesta empreitada, ele é o arquiteto total. Escreve, grava e executa cada nota, cada melodia, cada riff, demonstrando uma versatilidade e um talento inegáveis que, sem dúvida, deixariam seu pai orgulhoso. É um testemunho de sua dedicação e de seu desejo de honrar o espírito musical de sua linhagem sem viver à sombra de um gigante. Embora o futuro do icônico nome Van Halen permaneça incerto, algo fica meridianamente claro. Wolfgang garantirá que qualquer empreendimento, seja de arquivo ou de celebração, seja realizado sob as premissas da grandeza musical e da franqueza emocional. Não haverá espaço para a exploração ou a comercialização barata de um legado tão profundo e significativo. Seu compromisso é com a autenticidade e o respeito pela obra de seu pai e pelo espírito que forjou uma das bandas mais explosivas da história. A história do Van Halen, e particularmente a de Michael Anthony, nos levou por uma jornada de triunfo, talento, traição e lealdade. É uma saga que demonstra que, mesmo no auge da fama, as relações humanas e as batalhas internas podem ser tão intensas e destrutivas quanto os riffs mais selvagens. Você se sentiu tocado por esse mergulho profundo na história não contada do Van Halen? Não se esqueça de deixar seu curtir, deixar um comentário com suas ideias e se inscrever para mais histórias inéditas do rock. E ei, não vá embora. Clique no próximo vídeo em sua tela para que a música continue.